Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vi um vídeo do Zangado recentemente falando sobre a indústria de jogos está colapsando. E ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre a mídia física, que está acabando, que é uma coisa que eu já falei aqui no canal, mas eu vou focar nessa questão da indústria dos jogos estar colapsando e vim dar minha opinião. Eu gostei muito do vídeo dele, o canal do Zangado é um canal que eu acompanho há bastante tempo, e eu vou falar sobre os assuntos mais interessantes que ele falou em relação a essa questão da indústria dos jogos estar colapsando, A primeira coisa que ele falou é a questão da proporção, A proporção da indústria é muito grande, A indústria virou como se fosse Hollywood, Tudo é meio que blockbuster e os jogos que são AAA, eles são grandes demais, com investimento demais, com pessoas demais, com um tempo de desenvolvimento muito grande, e a consequência disso é que esses jogos precisam lucrar muito, Ele falou que 5 milhões de vendas era sucesso há um tempo atrás, e hoje em dia já não é um sucesso tão grande assim. Você vender 5 milhões de cópias porque o custo para se fazer um jogo é muito grande. Na minha visão, nos últimos 3 anos, a indústria virou uma coisa de poucas e boas, Cada jogo demora 4 anos, 5 anos, 6 anos ou mais, Eu falei sobre o Red Dead Redemption no outro vídeo, e eu falei que o primeiro jogo foi lançado em 2010, e o Red Dead Redemption 2 foi lançado em 2018. 8 anos de desenvolvimento, Talvez não tenha começado o desenvolvimento em 2010, mas o tempo que demorou para lançar é muito grande. E são muitas franquias que o tempo de desenvolvimento é muito grande. E você acaba ficando com menos jogos, O próprio GTA é um exemplo disso. Na época do Play 2 teve vários GTAs. GTA San Andreas, Vice City, GTA 3, GTA Liberty City Stories. E hoje em dia você tem um GTA para cada geração, mais ou menos. Porque a geração do PS4 não teve um GTA. A última geração que teve foi a sétima geração no caso, Mas na sexta geração a diferença é muito grande, Você fazia um jogo em um ano, em 2 anos, ou então em meses, e hoje em dia isso não existe, Então, e além disso, além de ser uma coisa demorada, tem que ser uma coisa que venda muito, porque é muito caro para se fazer um jogo, Como ele falou no vídeo, tem jogos que custam mais de 100 milhões, ou muito mais, com equipes gigantescas, como foi a equipe do GTA V. E isso também acaba incentivando as empresas a fazerem jogos que são focados no online, porque quando tu faz um jogo que é single player, a pessoa geralmente zera aquele jogo, aproveita o jogo e nunca mais joga, ou então joga pouco aquele jogo porque a pessoa já zerou. Quando o jogo é multiplayer, a pessoa joga com os amigos durante muito tempo, caso a pessoa goste, e para fazer a pessoa ficar naquele jogo durante muito tempo, prender aquela pessoa, você coloca muitas atualizações, coloca muito foco, Mesmo que aquele jogo tradicionalmente tenha single player, Com Call of Duty aconteceu uma coisa engraçada. Teve um Call of Duty que não teve modo campanha, porque as pessoas falavam que a maioria das pessoas que jogam Call of Duty só jogava online, só jogava multiplayer, o que é verdade, mas faz parte da tradição ter o modo campanha, que o modo campanha do Call of Duty é mais simbólico do que qualquer outra coisa, porque a maioria dos jogadores só falam do online, só fazem gameplay do online, só pensam no online, e todo mundo sabe que o online do Call of Duty é muito mais jogado que o multiplayer, o que é óbvio, e obviamente o multiplayer dá mais dinheiro do que o single player, porque no multiplayer tem as skins que a pessoa vai comprar, tem as caixas, tem DLCs, Ninguém vai ficar interessado numa DLC modo história. Teve jogos que teve DLC modo história, mas quando tu fala DLC, a primeira coisa que a pessoa pensa é um DLC modo online. Seja skin, seja uma expansão de verdade, seja conteúdo novo. E muitos jogos são focados nisso. Jogos de luta, muitas vezes a pessoa tem a sensação que está comprando um pedaço de um jogo. Porque depois, quando o jogo de luta é lançado, passa 3 meses, 4 meses, aparece notícia dizendo que vai vir a Season 2, Season 3, Season 4, que vai vir 3 personagens, vai vir 5 personagens, vai vir 7. O Street Fighter V é um grande exemplo de transformação, porque o Street Fighter V Champion Edition é um jogo que vem com muito mais personagens que poderia já estar dentro do jogo, mas você vende pedaços de um jogo, E para o consumidor não sentir que ele está comprando pedaços de um jogo,
O jogo tem que ser muito bom, ou então a DLC tem que ser um extra pro jogo. E voltando a falar de Call of Duty, quando lançaram o Call of Duty sem modo campanha, sem single player, várias pessoas reclamaram porque faz parte da tradição, né? Mas o foco da indústria é o modo online, tirando raríssimas exceções de jogos que são focados no single player, no single player. Uma outra coisa também que ele falou no vídeo, que o Zangado falou, foi a questão da evolução entre as gerações. A evolução da sexta geração para a sétima, né, que a sexta geração seria a geração do Play 2. A diferença, né, de evolução, o tamanho da evolução é muito grande, evoluiu muito. Né? É impossível você comparar um gráfico de Play 2 com um gráfico de um jogo de Xbox 360, com um jogo da sétima geração, né? A evolução é muito grande, né? A diferença do GTA San Andreas, que lançou para Play 2, para o GTA V, a diferença técnica, a diferença de gráfico é muito grande. Agora, a diferença da sétima geração para a oitava geração já não é tão grande. E para a próxima geração, que seria a geração do PlayStation 6, vai ser uma diferença muito pequena, possivelmente. E eu acredito que vai chegar um tempo que a indústria vai ficar estagnada em relação aos gráficos dos jogos, sei lá, em 2040, porque os gráficos dos jogos atuais já são muito bonitos, né? A indústria evoluiu muito, né? Será que dá mais para evoluir, sei lá, continuar evoluindo nos próximos 20 anos, graficamente? Se toda a empresa fazer que nem a Rockstar, que seria lançar jogos que são muito bons, mas ao mesmo tempo que são bons, são jogos que demoram muitos e muitos anos para serem lançados, a gente quase não vai ter jogo. Né? A gente vai ficar, sei lá, 5 anos sem ter um jogo da EA, 4 anos sem ter um jogo da Activision, 8 anos sem ter um jogo da Rockstar, sei lá quantos anos sem ter um jogo da Nintendo. Né? Porque a indústria se encaminha para isso, para ser uma indústria de poucas e boas, onde cada jogo demora muito tempo. Eu acho que essa é a principal preocupação, é o principal defeito da indústria atualmente. Né? Os jogos que são muito bons, que são nota 10, são jogos que demoraram muito tempo. Né? Eu sei que existem jogos que são mais simples, que são jogos indie, que tem qualidade, né? Tem jogos indie que foram um sucesso mundial, mas em geral os grandes sucessos são os jogos AAA, são os jogos que tiveram um investimento maciço, são os jogos que tiveram um marketing gigantesco, que foram feitos por grandes empresas, né? Então acaba sendo muito difícil. No vídeo do Zangado também ele falou sobre a questão dos preços de console, jogos. Ele falou que quando a mídia física acabar, os preços não vão diminuir. A questão dos preços, o Brasil nunca foi exemplo em relação a isso. O brasileiro sempre engole dólar. Então, meio que a gente está acostumado, né, mal acostumado com essa questão. Eu acho que isso não causa um grande impacto assim, na minha opinião, porque tem muita pirataria, tem várias pessoas que vão dar o seu jeitinho, um jeitinho de brasileiro, né? Sempre acontece isso. Perto do final do vídeo, ele falou sobre a questão das demissões que estão tendo dentro da indústria, né? Várias empresas demitindo muito, inclusive a Microsoft, que é a empresa mais falada do momento. E ele falou que também em 2024 teve muitas demissões, né? Eu cheguei a falar sobre isso em outro vídeo que eu não estou lembrado qual era o vídeo, mas eu acho que isso não é uma grande preocupação, né? A indústria de jogos lucra muito, né? Os jogos que, por exemplo, tem empresa que lançou um jogo que não vendeu muito, mas em compensação teve o jogo X e Y que vendeu muito, né? Então acaba compensando, né? Eu sei que um jogo hoje em dia custa muito caro, mas eu acho difícil ter empresas muito grandes falindo, né? Eu acho muito difícil. A Capcom já teve uma crise absurda e não faliu, né? Uma empresa de jogo muito grande falir é muito difícil, né? Quase nunca acontece. E pelo fato de um desenvolvimento de jogo ser muito caro, muitas empresas acabam ficando na zona de conforto e dentro da situação que a gente está hoje em dia, essa zona de conforto vai ser muito maior. Porque, por exemplo, a Rockstar fazia vários jogos, né? Fazia jogo de corrida, já fez jogo até de tênis de mesa, pelo que eu me lembro, fez um jogo de investigação, mas acabou focando em poucos jogos, que seria basicamente GTA e quase que eu falei Rockstar, GTA e Red Dead Redemption. A Capcom também tinha vários jogos e hoje em dia focou em quê? Focou em Street Fighter e Resident Evil, né? Muitas pessoas falam que a Capcom deveria lançar outros jogos, mas por que eu vou lançar outros jogos se eu corro muito risco de tentar inovar, de tentar fazer alguma coisa diferente
e perder dinheiro, né? Então acho que o futuro é as empresas focarem em poucas franquias. Então é muito arriscado eu inventar uma franquia nova ou então eu trazer de volta uma franquia que era antiga, que não deu tantas vendas assim, ou então franquias que o povo meio que esqueceu, meio que o povo não tá tão oriçado assim, né? É mais fácil focar, sei lá, em Street Fighter e Resident Evil, porque isso seria minha zona de conforto e não trazer de volta o Darkstalkers, sei lá, Dino Crisis, que eu acho que é da Capcom também. Então eu acabo fazendo esse tipo de coisa. Então as empresas que têm 5 jogos, 6 jogos em hoje em dia, possivelmente no futuro elas vão ter 2 jogos, um jogo só no futuro. Porque para fazer um jogo é muito caro, extremamente caro. Então eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que não aconteça. Eu espero que as empresas façam cada vez mais jogos melhores. A situação da indústria de games atualmente é parecida com a situação de imóveis, né? Casas menores, mas com um preço salgado. Então é isso, rapaziada. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá aquela força. Não esqueça de assistir meus últimos vídeos. É basicamente isso. Valeu, falou!